Olá, turma! Bem-vindos à nossa 13ª aula, no formato videoaula, portanto, aula à distância, da disciplina Matemática aplicada à Economia do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, no meio da aula, num ponto da exposição, nós interromperemos o conteúdo para indicarmos a questão, o exercício que deverá ser entregue no prazo de uma semana. Vamos lá? Na aula passada, vimos trabalhando com as equações e diferenças de segunda ordem, no caso com coeficientes constantes e termo constante. Vamos continuar agora. Trabalhamos na última aula, no caso 1, com raízes reais distintas. Vamos ao caso 2, em que temos raízes reais repetidas, ou seja, a1 ao quadrado é igual a 4a2, essa é a relação dos coeficientes. Portanto, a solução geral, né, da homogênea, ela tem na base duas raízes características idênticas, que é B1 igual a B2, que é menos A1 sobre 2. Se menos A1 sobre 2, naturalmente, é o primeiro termo da forma de Bhaskara, que é a solução da equação de segundo grau associada à equação homogênea, né? Portanto, é a forma de Bhaskara, onde o discriminante se anula. Então, sobra apenas menos A1 sobre 2. Então, temos duas raízes distintas e a solução da equação homogênea, a função complementar, não pode ser escrita como simplesmente A1, B1 elevado a 3 mais A2, B2 elevado a 3, porque B1 é igual a B2. Né? Então, se a gente substituir B1 e B2 por B, chamar isso de B, então fica A1B elevado a T mais A2B elevado a T, põe o B elevado a T em evidência, então fica, abre parênteses, A1 mais A2, fecha parênteses, B elevado a T. Eu posso chamar de A1 mais A2 da nova constante arbitrária A3, portanto temos agora apenas uma constante, o que não serve para atender às duas condições iniciais, valor da variável dependente no instante 0 e no instante t. Precisaríamos de duas constantes arbitrárias. Portanto, utilizando um termo que não é linearmente independente, eu acabo fundindo as duas constantes numa só, portanto eu perco uma constante arbitrária. Então vamos buscar um outro componente que seja linearmente independente, A3b elevado a t, que pode ser, como nós fizemos nas equações diferenciais, eu pré-multiplico por t, então fica 4tb elevado a t, que também é solução. Né? Nesse caso, y de t é a 4t elevado a b, t vezes b elevado a t, portanto, yt mais 1 é a 4t mais 1, b elevado a t mais 1, e yt mais 2 é a 4t mais 2, b elevado a t mais 2, que também é solução. A função complementar fica, portanto, ou seja, a solução geral da homogênea associada fica yc igual a 3b elevado a t mais a 4tb elevado a t. Então tem esse fator pré-multiplicativo t que torna os dois termos linearmente independentes, portanto eu mantenho as duas constantes arbitrárias, a 3 e a 4, que são determinadas com base nas duas condições iniciais do problema. Vamos ao exercício agora. Seja a equação a diferenças de segunda ordem, y subíndice t mais 2, mais c yt mais 1, mais 9yt igual a 4, com as seguintes condições iniciais. y0 é 1,25, e y1 é menos 5,75. Encontre a solução geral. Tá? Solução geral, a solução completa, né? Que são aquelas duas componentes, a função complementar, a geral da homogênea, e uma solução particular. Vamos à solução geral definida, né? Porque tem os valores das condições iniciais estabelecidas. Muito bem, vamos lá então. A1 igual a 6 e A2 igual a 9 são os dois coeficientes. A1 ao quadrado é 6 ao quadrado 36, 4 vezes A2, 4 vezes 9, 36. São iguais. Então realmente é o caso 2, raízes reais repetidas. Então as raízes características são repetidas, eu chamo B1 e B2 de B. Isso dá o menos A1 sobre 2, que fica menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Então a solução da homogênea, já discutida aqui, é simplesmente yc, A3b elevado a 3, mais A4tb elevado a 3b elevado a t, mais A4tb elevado a t, que fica A3, vamos substituir o valor de b, que é menos 3 elevado a t, mais A4t menos 3 elevado a t. Então note que você tem uma base negativa, o que dá uma solução oscilatória, né, da função complementar do desvio, e como o módulo é maior que 1, é uma oscilação explosiva. E olha, a soma dos coeficientes, que seria A1 mais A2, ou seja, 6 mais 9,
Quanto que dá a soma dos coeficientes? Dá 15, que é diferente de menos 1. Né? Então, a solução particular, nós vimos na aula anterior, neste caso é yp é c sobre 1 mais A1 mais A2. Então fica 4 sobre 1 mais 6 mais 9. Então 4 sobre 16, né, que dá 7 com 9, 16, ou seja, 1/4. Né? Então, veja que a solução particular que nós encontramos é uma solução estacionária na constante 1/4. Sendo assim, a solução completa é yt igual a yc mais yp, então fica 3 menos 3 elevado a t mais a 4t menos 3 elevado a 3 mais 1/4. Né? Dadas as condições iniciais, podemos determinar os valores das duas constantes arbitrárias, a 3 e a 4. Para t igual a 0, y0, vamos à solução, fica 3 menos 3 elevado a 0, que dá 1. O outro aparece o t multiplicando, portanto, todo o segundo termo se anula, mais 1/4. Né? Isso dá 1,25 pela condição inicial. Portanto, o A3 é igual a 1, né? Porque 1 mais 1/4, que é 0,25, dá 1,25. Então, A3 é igual a 1. Agora, vamos para t igual a 1. Põe na solução lá. Então, fica 3, aí o menos 3, portanto, menos 3 a 3, mais A4, 1, que é o t, menos 3 elevado a 1, menos 3, menos 3 a 4, mais 1/4. E agora eu vou substituir o valor de A3, que é 1. Então fica menos 3 a 4, mais 1/4. Isso dá menos 5,75 pela condição inicial. Portanto, A4 é igual a 1, né? Porque aí fica menos 3 com menos 3 dá menos 6 mais 1/4, menos 5,75. Então, A4 é igual a 1. Portanto, a solução geral definida é menos 3 elevado a t, mais t vezes menos 3 elevado a t, mais 1/4. Então, é uma coisa que oscila de uma maneira explosiva, né? E oscila explosivamente em torno de uma média que é 1/4. Né? É um equilíbrio estacionário, mas que nunca é alcançado porque a oscilação é, de fato, explosiva. Neste ponto da aula, vamos interromper para indicar a questão que deve ser entregue em uma semana. Trata-se da questão na página 552, do bloco exercício 18.1. Eu quero que vocês me entreguem a questão 4, item B. Então, a 4B, exercício 18.1, da página 552, é a questão que deve ser entregue na próxima aula. Nesta segunda parte da aula, vamos desenvolver uma aplicação em MATLAB. Então, novamente, MATLAB para equações a diferenças. Vamos obter a solução da equação a diferenças vista no exercício anterior. Yt mais 2 mais c yt mais 1 mais 9yt igual a 4. Vejamos isso no MATLAB. Primeira coisa, primeiro procedimento, é isolar a defasagem de ordem mais elevada. Então, yt mais 2 isolamos no primeiro membro. E passamos os outros termos para o segundo membro. Então, é igual a menos 6yt mais 1, mudou o sinal, menos 9y3 mais 4. Né? Sempre isolando a diferença mais alta no primeiro membro. E vamos escrever a seguinte sequência de programação, tá, na janela de comando do MATLAB. Aqui está. Então, uma rápida explicação, depois nós vamos detalhar. Clear all, para limpar as variáveis na memória. Depois, duas linhas precedidas pelo sinal de percentagem, que o programa não lê essas linhas, é apenas para instruir o programador e o leitor do programa, a pessoa, o usuário que for ler o programa, né, onde eu coloco a equação, as diferenças aí em questão. No lugar de subíndice, eu indico entre parênteses, né, t mais 2, t mais 1, t. Ali está a equação do exemplo, do exercício, e na outra linha, com linha explicativa, aparecem as condições iniciais informadas. Eu estou usando ponto no lugar de vírgula, que é a notação que nós trabalhamos no MATLAB. Tá? Indicar os decimais com ponto. Então, na próxima linha, eu crio um vetor t, de 1 a 30, novamente começando por 1. O vetor não admite a entrada zero, né? Entrada indicativa, né? Não o valor, mas a indicação da posição no vetor vai de 1 a 30. É um vetor de tamanho 30, portanto, poderia ser um tamanho maior ou até menor, isso é arbitrário. Então, ali eu informo para o sistema as condições iniciais, a primeira entrada no vetor, né, y1, então y para t igual a 1, o sistema já sabe, é 1.25. A segunda entrada da variável dependente associada a essa variável independente é o y2, que é 5.75. E depois eu vou criar um loop. Nesse loop, eu vou pegar a equação, as diferenças, e vou gerar ponto a ponto de modo iterativo, fazendo girar, né, da primeira volta 3 até a 30ª volta, certo? Completando todas as outras posições de t
que foram indicadas no vetor. Então, esse número de giros é para completar o tamanho do vetor da variável independente t. E aí eu escrevo a equação, a diferença do exercício. Né? Então, ym é igual a menos 6ym menos 1, porque é um tempo defasado para baixo, né, para o passado. Depois menos 9y m menos 2, porque eu tenho 2 períodos defasados para o passado. Na equação original ia de t mais 2 até t, né? Então tem uma diferença entre a ordem mais elevada, tá certo? E a ordem mais baixa tem uma diferença de 2. Então eu começo chamando a ordem mais elevada de m, obviamente a mais baixa é m menos 2, mais 4. Então aí está a equação do problema. E o end termina o loop for. Então faz esse loop, ele vai gerar todos esses pontos discretos, e aí eu vou desenhar aqui no gráfico usando o gerador de gráfico plot, variável independente t, independente y, e no desenho os pontos discretos serão indicados por esse asterisco. O nome do eixo x, o x-label é tempo, o nome do eixo y, comando y-label é o y, o título do gráfico no comando title é trajetória obtida no MATLAB, asterisco para indicar os pontos dessa trajetória. E o pause para aparecer o primeiro gráfico. Depois eu vou trabalhar agora com a função teórica que nós já sabemos a solução. Então, novamente, como eu fiz na aula passada, é para comparar a trajetória gerada pelo processo iterativo com a trajetória discreta gerada teoricamente. Né? Então, eu começo com essa variável AYT, que é o y teórico, o A de ajustado, o derivado, tá certo? O ajustado seria a melhor expressão. É 1,25 e o y teórico, AYT, na segunda entrada é menos 5,75, que seria a outra condição inicial. E depois eu vou gerar um vetor de 2 a 29, porque ainda não é o ajustado. Né? 2 a 29, e aqui eu ponho exatamente a equação teórica que nós vimos no problema, no lugar de 1/4 é 0,25, menos 3 que é a base, elevado a i, depois i vezes menos 3 elevado a i, o i é porque é aquela solução LD, que vai o t na frente. Né? E depois, olha, como o teórico vai de 2 a 29, e eu quero, na verdade, de 3 a 30, e depois eu faço o deslocamento para ter o ajustado. Então, ajustado de i mais 1 é o teórico de i, que é o ajustado vai de 3 a 30, porque o valor de 1 e 2 já foi informado. Tá? Aí eu faço o loop. Né? Então, vocês viram por que é necessário criar o teórico e depois o ajustado, eu já expliquei isso na última aula, tá certo? É simplesmente pela maneira como você define os vetores, tá certo? E aqui está, né? Termina o loop for termina o loop end. Nesse loop for foram gerados pontos, digamos assim, orientados, tá certo? Pela função teórica. Depois eu gero o plot do teórico. Então, plot, gráfico, pela função plot, né? De plotar, né? Então desenho o gráfico do teórico, T, no eixo vertical, na ordenada, o AYTE, né? Que é a função teórica ajustada, e vai ser por um ponto que é esse Ozinho, essa circunferência aqui. Então, Y-label, ou seja, o nome do eixo Y, tempo, do eixo X, tempo, não, X-label, tempo, o Y-label, nome do eixo vertical, do eixo Y, é Y. O título, comando title, trajetória teórica, pause, aí aparece o gráfico teórico. Tá? Depois, vamos gerar agora um gráfico que tem os pontos teóricos e os pontos obtidos pelo processo de iteração. Então, o loop da iteração e o loop com os valores teóricos. Então, plot TY, asterisco. Então, seria os pontos teóricos. Depois, T, os pontos ajustados, bolinha O. Então, são os pontos para o ajustado. E vamos nos labels, o nome dos gráficos. Na horizontal T, na horizontal Y. E o title, título do gráfico, trajetória obtida no MATLAB, ponto, e a trajetória teórica que foi informada, que foi obtida pelo método teórico. Então, feito essa explicação mais geral, vamos detalhar. Né? Então, novamente, tivemos de fazer um programa detalhado a fim de que o computador execute o processo de iteração informada. Bom, vamos recapitular esse programa. Na primeira linha, com o comando clear all, apaga-se qualquer variável previamente criada pelo usuário que ainda esteja armazenada na memória do software. A segunda e a terceira linha são apenas labels descritivos da equação a diferenças que não são considerados na execução do programa, que é esse percentual yt mais 2, mais 6yt mais 1, mais 9yt igual a 4, t maior que 0, porque o nosso vetor só tem entradas positivas. Né? A segunda linha, eu explico as condições iniciais, então percentual y0 é 1,25, y1 é menos 5,75. Na quarta linha, define-se uma variável t,
uma variável independente t, como um vetor de inteiros de 1 a 30. Então, t igual a 1 a 30. Na quinta e sexta linhas, informam-se as duas condições iniciais do problema. y1 é 1,25, y2 é 5,75. Perdão, temos que usar o ponto. Né? É um ponto, não é vírgula. Ponto. 1,25 menos 5,75. Tá? Por uma questão de conveniência, não se começa com zero, porque o vetor de inteiros somente pode ser definido a partir de 1. Então, as duas condições iniciais são informadas na parametrização do problema, de forma que o y0, que na verdade é o nosso y1, é informado, né? E o y1, que na verdade é o nosso y2, segunda posição do vetor, também é informada. Acompanhe. Nas próximas 3 linhas do programa, criamos um loop do tipo for, usando o for para o loop. Então, for m igual a de 3 a 30, e aqui vem a equação ym é igual a menos 6, ym menos 1, menos 9 vezes ym menos 2, mais 4, end, que é exatamente a equação a diferenças de segunda ordem do problema, usando o m, como eu disse, para indicar a ordem. Então fica m menos 1 e m menos 2. Ou seja, é a rotina de um processo iterativo gerido pela mesma equação a diferenças do exercício. E o processo começa em y3, que equivale ao y2, pois y1 e y2, né, como pontos do nosso vetor, já foram informados. Então a terceira entrada seria para t igual a 3, que é a informação do y3, que na verdade equivale ao y2. Tá? Tem-se, portanto, todo um vetor de y para inteiros t indo de 1 até 30. As 5 linhas seguintes, eu crio o gráfico, né, para o ponto obtido para a trajetória obtida pelo processo iterativo. Então, plot é o gráfico, y, t, y, asterisco. X-label, o nome do eixo horizontal, y-label, o eixo vertical, seria tempo, né, y. O título do gráfico, trajetória obtida no MATLAB, asterisco. Aí o pause para apresentar o gráfico com o processo iterativo, representando uma sequência de comandos para se criar um gráfico do tipo plot nas variáveis discretas t como variável independente e y como variável dependente, no qual pontos discretos são representados por um asterisco. Informa-se o nome dos eixos e o título do gráfico. O comando pause serve para visualizarmos o primeiro gráfico na saída do programa antes que o processo continue. E o programa irá agora comparar a trajetória discreta obtida pelo processo iterativo com a solução teórica do exercício que nós já resolvemos. Então, yt é igual a menos 3 elevado a t, mais t menos 3 elevado a t mais um quarto. São as soluções teóricas. Tá? E nós vamos, no programa, aplicar isso a valores discretos de t para gerar o gráfico. Então, das linhas 15ª a 21ª, eu crio a variável discreta, que vai seguir a trajetória da equação teórica, assumindo as mesmas condições iniciais, a yte, que é a variável teórica ajustada. Primeira entrada 1,25, a segunda entrada menos 5,75, para o i indo de 2 a 29, que equivale a ir de 3 a 30 depois que a gente ajustar, já que a primeira e a segunda entrada é dada pelas condições iniciais. Aqui está a equação teórica, o y teórico, né, 0,25, que é 1 quarto, mais 3, menos 3 elevado a i, mais i, menos 3 elevado a i. E aqui o ajustado você desloca 1, a entrada, para começar a primeira entrada com o valor 3 igual a 3, para ir de 3 a 30. Então, né, eu tenho uma sequência de pontos discretos que vão de 2 a 29. O primeiro valor informado da variável y teórica é o segundo, mas o da variável ajustada é o terceiro, porque o y teórico de i mais 1 ajustado é o y teórico de i. Então, o último valor informado da variável y teórica é o 29º, mais o da variável derivado ajustado, o a y teórica, é o 30º. Portanto, foram gerados os valores do primeiro ao 30º da variável y teórica ajustada, que reflete o resultado teórico e que faz o programa produzir uma série de pontos obtidos pela equação teórica e depois compará-los com os pontos gerados apenas pelo processo iterativo. A próxima sequência de programação vai gerar os gráficos para os pontos comandados pela equação teórica. Então, eu faço o plot para a variável AYTE, é o teórico ajustado, no eixo da ordenada, tendo t como variável independente e simbolizando por esses ozinhos. Né? Nome do eixo horizontal, tempo, nome do eixo vertical, y, título do gráfico, trajetória teórica, ozinho, e o pause para se observar
gráfico teórico. E depois, finalmente, nas últimas linhas do programa, eu comparo no mesmo gráfico gerado no MATLAB os pontos teóricos com a trajetória discreta obtida pela iteração, que são os pontos com asterisco. Então aqui está a configuração desse gráfico, os comandos que geram esse gráfico que compara as duas trajetórias. Plot para o y teórico ajustado, x label tempo, o y label o y, o título trajetória teórica, tá? Pause, plot, pause. Então o primeiro gráfico é o gráfico teórico. Então o pause permite ver esse gráfico. Depois continua para gerar o gráfico que faz a comparação do teórico com o gráfico obtido pelo método iterativo. Então, plot, TY, TAY, TE, então é o iterativo com o teórico, o iterativo é asterisco, o teórico é o O, no eixo horizontal tempo, no eixo vertical Y, e o título, trajetória obtida no MATLAB, asterisco e trajetória teórica. Então vamos gerar o último gráfico gerado no programa, compara as duas trajetórias. A próxima figura vai mostrar a janela do editor do MATLAB com este programa que nós vimos. Tá? Nós vamos salvar a sequência de programação num arquivo mfile, que vai chamar EAD2M, não é ensino à distância, é equação a diferenças, o nosso segundo artigo desse bloco de equações a diferenças, nosso mfile, o artigo M. E depois, ao invés de ter que digitar tudo novamente, você simplesmente executa esse arquivo que está disponível no Moodle, no Store. Basta executar no MATLAB que vocês instalaram no computador. E vamos obter os gráficos construídos pelos programas informados que vão ser exibidos para o usuário, ao usuário. Então vamos ver. Então, esse está o programa, tá? Vocês estão vendo aí, né, no editor, né, a janela de comando, né, do campo, não a janela de comando, mas a janela de edição, tá certo? A janela de comando aparece embaixo, é a comando Windows, janela de edição. E como vocês viram, é o mesmo programa e esse colorido é dado pelo próprio MATLAB. Né? Que o AL aparece em violeta, as linhas explicativas em verde, o comando loop for end aparece o título do loop for, o comando do loop for em azul forte, o end em azul também, e esse traço que liga do for ao end é gerado pelo próprio programa. Tá? E aqui tem, nos plots, tudo que é nome, né, nome introduzido, nome de eixo ou o nome dos pontos, aparece tudo em violeta. Tá? Tudo isso é fornecido pelo MATLAB, então é o mesmo programa que nós já explicamos detalhadamente. Aqui veja o primeiro gráfico gerado. Tá? Nessa figura, na figura 80, é a trajetória discreta obtida pelo programa, pelo processo iterativo, usando o loop for. Né? Então, ali está a trajetória discreta. O que a gente imagina? Uma coisa que oscila, né, em torno de um equilíbrio estacionário, e que depois explode. Tá? Veja, algumas observações desse gráfico. Né? O ponto em torno de onde oscila, que seria o equilíbrio estacionário, pela nossa solução teórica, é aquele 1/4. Tá? 1/4, que é, no caso, parece que está oscilando em torno de zero por causa da escala. A escala está muito grande, né? Mas na verdade é um pouquinho acima de zero, é 0,25, é em torno de onde oscila. E outra coisa que dá a impressão que ele que ele não está oscilando no começo, mas na verdade ele está. É só uma questão da escala do gráfico. A escala é muito alta, como vocês estão vendo aí. É de 10 a 15 a escala. Então ele já começa oscilando. Só para mostrar as oscilações explosivas, né, os últimos pontos da oscilação. Olha o ponto 30, ele está lá embaixo, né, negativo lá embaixo. É para mostrar essa trajetória de oscilação explosiva ao longo desses 30 pontos. Mas a oscilação ocorre desde o começo, com uma amplitude cada vez maior. Aqui o gráfico obtido pela equação teórica. Né? Vocês estão vendo ali, né? Olha para a equação teórica. Base negativa, oscilatório, módulo maior que 1, explosivo. Tá? E aqui a trajetória. Olha o ponto para t igual a 30 lá embaixo também. Né? Será que a gente obteve a mesma trajetória? Será que a trajetória obtida pelo método iterativo é a trajetória teórica? Vamos ao gráfico que compara as duas trajetórias. Aí está. Então vocês estão vendo que o ponto asterisco está exatamente dentro do Ozinho que eu desenhei em vermelho. Tá? E ali está a sobreposição perfeita dos dois pontos. Tá? Então, de fato, a solução teórica bate com o método iterativo. Então, isso a gente pode usar o MATLAB dessa forma para verificar se a solução teórica está correta. Né? Aí você fala, mas por que você está gerando no MATLAB já que eu já conheço a solução teórica? Olha,
Primeiro é o seguinte, você pode usar o MATLAB para testar se a sua solução teórica está correta. Né? Porque como o método iterativo do MATLAB vai gerar corretamente a trajetória da variável discreta, então você pode usar o MATLAB para checar se a tua trajetória teórica está correta. E outra coisa, pode ser que você não consiga a solução teórica. Então você gera só pelo método iterativo no MATLAB. Tá? De repente você pode ter uma equação a diferenças que ela é muito complexa ou que não se conhece solução teórica, pelo menos no nível básico de matemática, de um curso de Mataplieco de graduação. Então o MATLAB pode te dar a trajetória obtida pela iteração e você tem essa trajetória, você pode colocar no seu paper, no seu ensaio, na sua monografia, na sua dissertação, na tese, tá, mesmo que não seja possível obter a equação teórica. Então tem esses vários usos que se pode fazer do MATLAB. Vamos finalmente ao caso 3. O caso 3 é o caso de raízes complexas, né? Que são sempre os pares de complexos conjugados. Né? Então, nesse caso, A1 ao quadrado é menor do que 4A2. Então, eu tenho um par de complexos conjugados, B1, B2, que é H mais ou menos μi em termos das coordenadas do diagrama de Accard, né? Que envolve essas duas dimensões. Então, a solução é do tipo H mais ou menos μi, e o H é o menos A1 sobre 2. O H é sempre igual à solução real, no caso de raízes reais repetidas. Né? Então, H é o B da solução real com raízes idênticas, perdão. Né? Então, H é menos A1 sobre 2. E o μi é a outra parte da equação de Bhaskara, que envolve o discriminante, né? Raiz quadrada de 4 ao quadrado menos A1 ao quadrado, onde eu inverti a ordem aí exatamente porque eu isolei o menos, raiz de menos 1, que é o i. Né? Então é o discriminante com a ordem trocada dos dois termos que aparecem no discriminante, porque senão seria a raiz quadrada negativa. Né? Mas o i já foi isolado. Né? Por isso que eu inverti a ordem aí. Então raiz quadrada de 4A2 menos A1 ao quadrado. Né? Portanto, a equação da solução homogênea seria yc igual a 1, b1 elevado a 3, mais a2, b2 elevado a 3. Não precisa do t, porque são duas soluções distintas, né? Mas são distintas, mas não são reais. Né? Então vamos colocar o número imaginário aí, h mais ni elevado a t, é a primeira solução, e depois o h menos ni elevado a t. Veja que são duas soluções complexos conjugados. A diferença das duas raízes complexas é simplesmente no valor que antecede o termo ni vezes i. Vamos representar esse termo na versão trigonométrica, que é importante para a gente poder visualizar, porque senão é muito difícil a gente ver um número complexo aí, interpretar isso. Então, novamente, vamos aplicar o teorema de Moivre. Esse teorema diz que H mais ou menos ni vezes i elevado a t é RT, cosseno de θt, mais ou menos i seno de θt, onde t é o ângulo formado do ponto no diagrama de Arcan com o eixo horizontal. O R é o módulo, né, desse número complexo, portanto é raiz quadrada de H ao quadrado mais ni ao quadrado. Né? Isso dá, substituindo os valores, né? Isso dá raiz quadrada, o H ao quadrado fica A1, né, ao quadrado sobre 4, depois o ni ao quadrado fica 4A2 menos A1 ao quadrado dividido por 4, aí junta tudo no numerador, então fica 1 ao quadrado mais 4A2 menos A1 ao quadrado dividido por 4, raiz quadrada de tudo isso. Tá? O A1 ao quadrado cancela com menos 1 ao quadrado, fica 4A2 sobre 4, está simplesmente A2, então raiz quadrada de A2 é o valor de R. E a letra grega θ representa o ângulo em radianos, eu suponho que o θ esteja entre 0, incluindo 0 e 2π, sem incluir 2π. Tá? O cosseno de θ, no diagrama, a gente já viu, é H sobre R, então se fica menos A sobre 2, raiz quadrada de A2. O seno de θ é ni sobre R, isso dá a raiz quadrada de 1 menos A1 ao quadrado sobre 4A2, põe o 4A2 em evidência, fica 4A2 menos A1 ao quadrado dividido por 4A2. O que mais? O 4A2 do denominador, eu posso fazer a raiz quadrada de 1 sobre 4, que é meio, põe esse meio para fora. Então, meio, raiz quadrada de 4A2 menos A1 ao quadrado sobre raiz quadrada de A2, distribuindo a raiz quadrada no numerador e no denominador. Muito bem, então temos aí o valor do cosseno de θ e do seno de θ, que nos permite calcular o ângulo θ, certo? Num problema específico. Então, em termos trigonométricos, a solução da homogênea fica sendo YC, A1, e aí vamos substituir a expressão pela forma de Moivre, então fica A1, RT, cosseno de θt, mais I, seno de θt elevado a t.
mais A2, é a mesma agora, vai ser a mesma expressão, com o sinal trocado, RT, cosseno de θt, menos I, seno de θt elevado a t. Eu posso pôr o RT ao quadrado, fica RT, e aí eu vou pôr em evidência tudo que está em cosseno de θt. Então fica A1 mais A2, fecha parênteses, cosseno de θt, mais A1 menos A2 vezes I, tudo que está em seno de θti. Seno de θt. O I é porque os dois termos com seno aparece pré-multiplicando por I. E depois eu vou rebatizar as constantes. Quer dizer, A1 mais A2 eu chamo de constante A5. Tá? E A1 menos A2 vezes I eu chamo de constante A6. É o mesmo expediente que a gente fez na equação diferencial. Então esse truque é que essa variável, essa segunda constante arbitrária, pode ser até um número imaginário, mas isso é determinado pelas condições iniciais do problema, então eu não estou preocupado com o fato de AC poder ser um número imaginário. Mas não necessariamente é um número imaginário, né? Porque se em A1 menos A2 aparece o I, aí tem o I ao quadrado. O I ao quadrado é menos 1, deixa de ser imaginário. Tá? Então você tem essas duas constantes criadas que permitem eliminar o número imaginário porque ele fica embutido na constante A6, dependendo das condições iniciais. Então A5 é A1 mais A2 e o A6 é A1 menos A2 vezes I. Então essa é a solução do caso de raízes complexas com Schuch. Okay? Vamos ver a diferença dessa solução do caso 3 em relação à função complementar do caso de equações diferenciais. Lá, os termos que apareciam eram cosseno de Ni vezes t e seno de Ni vezes t, onde Ni é uma parte do número complexo. No caso de equações de diferenças, o termo com cosseno e seno é o ângulo, é cosseno de θt e seno de θt, não é o Ni, é o ângulo θ. Tá? E outra coisa, nas equações diferenciais, o fator multiplicativo era a base E elevado a ht. No caso 3, o caso de raízes complexas das equações de diferenças, o fator multiplicativo é R elevado a t, onde R é o modo do número complexo. Ou seja, as soluções complexas para equações diferenciais são expressas em coordenadas cartesianas H e I no diagrama de Akan. As soluções complexas das equações de diferenças aparecem em coordenadas polares R e θ. Tá bom? Então é isso que eu tinha para apresentar nessa 13ª videoaula de matemática aplicada à economia. Um bom trabalho para vocês em casa. Se cuidem.